Olá, tudo bem? Quero te convidar para, junto comigo, refletirmos num texto das Escrituras, um texto que eu escolhi aqui da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou fazer a leitura aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é conhecida como uma das cartas prisionais. Foi uma carta escrita no momento em que Paulo estava preso por amor ao evangelho, preso por pregar a verdade. E mesmo ali limitado na sua locomoção, Paulo preso, ele descreve esta carta trazendo algumas verdades essenciais para entendermos o Evangelho e compreendermos a sua mensagem. A mensagem do Evangelho, a boa notícia, ela traz uma mensagem de esperança. Esperança em meio à morte, esperança em meio à destruição. A mensagem do Evangelho é a mensagem que proclama vida aonde não há vida. Proclama vida eterna aonde há condenação eterna. Quando nós falamos acerca de vida, de esperança, é natural hoje, numa sociedade onde predomina o humanismo, as pessoas dizerem que se libertaram da religião, do aprisionamento da religião, para agora realmente viverem longe das amarras de um Deus criado pela religião. Bom, essa ideia é uma ideia que predomina pelo pensamento positivista, no qual a Idade Média foi uma época onde as pessoas estavam presos à crença em Deus, aos dogmas da igreja, e veio a modernidade, o homem se libertou. Isso é uma grande inverdade, mediante a reflexão de que o homem pode ter fugido da escravidão da religião, mas ele não encontra vida, porque sem Deus, sem a verdade, não há vida, não há esperança. Então a sociedade ela partiu para um secularismo, uma vida sem Deus, e acabou caindo numa desesperança. Prova disso são as pessoas hoje que estão vivendo, seguindo seus desejos, seguindo as suas naturezas, fazendo aquilo que satisfaz o seu ego. E a gente vê claramente que não há vida, que não há graça, que não há propósito, que não há lucidez. E as Escrituras ela já relata acerca disso. Quando Paulo ele começa esse texto que eu li, ele fala assim, olha, e vos vivificou estando vós mortos. Então Paulo já fala sobre a obra do Evangelho, a obra de Cristo, que é a obra de nos dar vida. Paulo não está falando de uma religião, não está falando de uma fundamentação puramente humana, mas ele está falando de uma revelação dos céus. Ele está falando de uma verdade da qual ele vivia, porque mesmo naquelas condições, uma condição que naturalmente o ser humano estaria murmurando, desesperado, angustiado, Paulo proclama com alegria e com satisfação a sua condição, a condição de vida. Mesmo naquela situação, Paulo entendia que a verdade do Evangelho havia proporcionado para ele vida. E é essa vida que ele está ali nessa carta comunicando aos irmãos ali da comunidade de Éfeso, falando acerca
da verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho que transforma a nossa natureza. Paulo vai relatar a realidade das pessoas que vivem sem Deus. Ele fala que são guiados por um sistema que já foi estabelecido, um sistema que guia as ideias, os pensamentos. E esse sistema, ele nos leva para longe de Deus. É um sistema onde a natureza pecaminosa fica em evidência. E isso leva não a uma liberdade, mas sim a uma escravidão. Os homens estão presos aos seus próprios desejos. A gente pode perceber a corrupção, que é algo normal na sociedade, em alguns aspectos em alta escala, em outros em menor escala. Mas a sociedade, ela é corrupta. A gente percebe as inimizades, a falta de afeto. Tudo isso provém da natureza, da nossa própria natureza. Por mais que muitos queiram seguir o pensamento de Rousseau, dizendo que o homem é bom por natureza, quem corrompe a sociedade, a realidade das escrituras é invertida, porque as escrituras ela é categórica ao dizer que quem corrompe a sociedade é o próprio coração do ser humano. O ser humano ele é ruim por natureza. Ninguém nos ensinou a mentir, ninguém nos ensinou a ser hipócrita, ninguém nos ensinou a sermos invejosos ou de termos desejos ruins. Isso vem da nossa própria natureza, que é desenvolvido. Às vezes por uma educação mais rígida, isso pode ser coibido, isso pode ser trabalhado, mas isso não altera a nossa própria natureza. Uma natureza que proclama fazer as coisas que satisfaçam o seu próprio ego. Mas na verdade do Evangelho nós temos essa transformação. Porque Cristo ele nos dá vida, nos dá uma vida interior através da transformação do nosso coração, para que possamos experimentar a realidade de uma vida guiada por Deus e não pelos nossos intentos e os nossos interesses. Então é essa graça do Evangelho que Paulo aqui está enfatizando, que mesmo pela condição humana, pela pecaminosidade humana, através da obra de Cristo, nós possamos ter vida, e é uma vida que flui de dentro de nós. A verdade do Evangelho não é uma verdade simplesmente superficial ou momentânea, onde o indivíduo, ele, por um determinado momento, fica dentro de um padrão de normalidade. Não, a verdade do Evangelho é uma verdade que nos transforma do interior da nossa alma, para que nós possamos caminhar cada dia na presença de Deus, seguindo os propósitos do Eterno, lutando sim, diariamente contra a sua carne, contra os seus desejos pecaminosos, mas sendo sempre preponderante naquilo que é a vontade do Senhor, que é os princípios do reino de Deus. E é essa esperança que Paulo proclamou aos irmãos lá no início da era cristã, os irmãos de Éfeso. É essa mesma palavra que hoje nos incentiva, que nos fortalece a entendermos que mesmo num mundo de caos, mesmo uma natureza pecaminosa, Deus nos dá vida através do Evangelho. Essa é a nossa reflexão. Muito obrigado por me acompanhar e aguardo vocês para o nosso próximo